De longe, os edifícios mais importantes da Roma antiga eram os templos. Eles eram centrais para a religião e cultura romanas, e também símbolos do poder de Roma. Os templos desempenhavam um papel fundamental em quase todos os aspectos da vida romana, desde grandes cerimônias públicas até atos pessoais de devoção. Todos os grupos da sociedade romana precisavam usá-los. Quando um general romano vitorioso voltava da guerra, ele primeiro visitava um templo e oferecia um sacrifício. Esses espaços sagrados tinham um significado emocional profundo para os romanos. Eram tão importantes que, após o incêndio do Templo Capitolino, Tácito chamou isso de crime mais triste e vergonhoso já sofrido pelo Estado romano. Neste vídeo, vou te levar para um tour por este templo romano que nós construímos. Juntos, vamos explorar sua arquitetura, funcionamento e por que os templos eram essenciais para a vida e alma da Roma antiga. Os templos e outras áreas da vida romana sofriam influência grega. Como diz o velho ditado, Roma conquistou a Grécia e depois a Grécia conquistou Roma, e isso é muito visível no design dos templos. Por exemplo, se olharmos para o templo grego de Hefesto em Atenas e compararmos com o templo romano, Maison Carrée, as semelhanças são óbvias. Vamos analisar melhor a parte externa do templo, começando pelo telhado. O telhado de templos romanos geralmente usava telhas de terracota. A terracota era feita ao secar argila e assá-la acima de 1000 graus. A palavra terracota vem do italiano e significa terra cozida. A terracota era muito usada no mundo romano por ser acessível e versátil. Os romanos produziam terracota facilmente devido aos muitos depósitos naturais de argila na Itália. Nem todos os templos tinham telhados de terracota. Alguns dos mais importantes tinham mármore, bronze ou até folhas de ouro. Na frente do telhado havia um triângulo que era chamado de frontão. Frequentemente havia esculturas de mitos ou cenas históricas. Aqui nós colocamos a águia do Estado romano. A águia foi um dos principais símbolos da Roma antiga. Ela figurava em moedas, documentos oficiais, e cada legião romana levava um estandarte de águia para a batalha. No mármore atrás da águia, vemos outro símbolo da Roma antiga, o vermelho intenso. O vermelho era uma das cores mais importantes na Roma antiga. Era associado a Marte, o deus da guerra, e simbolizava a vitória e o poder do Estado romano. A cor vibrante era obtida com um corante chamado vermelhão, que era usado de várias formas, desde pintar edifícios e estátuas até tingir roupas e cosméticos. Generais e imperadores romanos às vezes pintavam o rosto de vermelhão em desfiles de vitória. Ele era feito a partir de uma rocha conhecida como cinábrio, que era extraída na Espanha. Porém, o cinábrio era muito tóxico, fazendo com que os escravos morressem logo após a extração. O cinábrio era extremamente valioso. O autor romano Plínio, o Velho, certa vez disse: "Nada é mais cuidadosamente guardado do que o cinábrio." Acima do frontão, esculturas geralmente representavam o deus do templo. Aqui colocamos Aurora, a deusa romana da luz, do amanhecer e do início de um novo dia. Acreditava-se que ela simbolizava a transição da noite para o dia, trazendo os primeiros raios de sol para o mundo. Nas laterais colocamos Cupido, deus do amor, desejo e atração. A natureza brincalhona e travessa de Cupido era central em muitos mitos e suas ações causavam romance e caos. Logo abaixo do frontão, geralmente havia uma inscrição com o nome de quem encomendou o templo. Por exemplo, o Panteão em Roma tem a inscrição M. Agrippa L. F. Cos. Tertium Fecit. Isso significa Marcos Agripa, filho de Lúcio, cônsul pela terceira vez, fez isto. Aqui colocamos os nomes de nós três que fizemos este templo, eu, Saint John e Omar.
As letras das inscrições geralmente eram feitas de bronze dourado ou chumbo. Uma das características mais icônicas dos templos romanos eram suas colunas impressionantes, então vamos dar uma olhada nelas. No mundo antigo existiam 3 tipos principais de colunas: dórica, jônica e coríntia. A dórica era mais simples e a jônica possuía ornamentações básicas. As mais ornamentadas eram as coríntias, que eram ricamente decoradas com folhas esculpidas. As colunas podiam ser feitas de diversos materiais. Templos mais simples teriam colunas feitas de calcário ou tufo, enquanto templos mais grandiosos poderiam usar pedras mais caras como mármore ou granito. A maioria dos templos romanos ficava sobre um pódio elevado. Isso tornava o templo mais imponente e enfatizava a importância daqueles que tinham permissão para subir lá, reforçando sua autoridade aos olhos do público. Uma das partes mais importantes do templo era o pórtico, a área que ficava coberta pelo telhado, mas não estava dentro do templo propriamente dito. Isso podia ser usado de várias maneiras, por exemplo, como um palco para fazer discursos políticos, anunciar vitórias militares ou conduzir julgamentos públicos. Também podia ser um local de reunião para o Senado ou outros grupos políticos. Os templos também eram usados para votação durante as eleições. Os eleitores subiam por um lado, depositavam seus votos em uma urna e depois desciam pelo outro lado. Alguns templos até armazenavam os pesos e medidas padrão do mercado. Como você pode ver, os templos romanos eram usados para uma grande variedade de coisas, tanto religiosas quanto políticas. A principal função dos templos romanos era seu papel religioso. A religião romana influenciava toda a vida. Até tarefas cotidianas, como construir uma casa ou viajar, exigiam oferendas aos deuses. A visão romana da religião era quase como um contrato. Eles achavam que oferendas aos deuses trariam favores e benefícios. As oferendas podiam ser coisas simples, como frutas, flores, mel ou vinho, ou oferendas mais caras, como animais. Para deuses, sacrificavam animais do mesmo sexo, machos para deuses, fêmeas para deusas. Esses sacrifícios frequentemente ocorriam em templos. No entanto, nem sempre ocorriam dentro do templo. Durante grande parte da história romana, o público não podia entrar nos templos, então os sacrifícios eram feitos do lado de fora. Os escravos levavam os animais ao altar, onde o sacerdote aguardava. Em seguida, ele lavava as mãos e soltava um grito ritual. Fazia uma oração e derramavam vinho e incenso no altar. O animal era sacrificado. Um golpe na cabeça atordoava o animal, seguido pelo corte de sua garganta. O animal era aberto e o sacerdote examinava seus órgãos internos. Acreditava-se que o estado dos órgãos revelava a vontade dos deuses. Se fosse encontrada alguma falha ou imperfeição, era considerado um mau presságio. Isso indicava que o deus não ficou satisfeito com a oferenda e a cerimônia precisava ser refeita. O sacrifício seria repetido quantas vezes fosse necessário para evitar a ira do deus. Após considerar o sacrifício aceito, partes do animal eram queimadas no altar. O restante da carne era compartilhado com o público, o que proporcionava uma rara oportunidade para os pobres comerem carne. Em geral, os romanos não sacrificavam humanos, mas sabemos que isso aconteceu algumas vezes. Após a derrota de Roma em Canas nas guerras púnicas, 2 gauleses e 2 gregos foram enterrados vivos em uma câmara de pedra. Em 113 a.C., isso ocorreu novamente antes da invasão da Gália. Embora o significado religioso desses atos permaneça incerto, escritores romanos viam tais práticas como bárbaras e relíquias do passado. Em 97 a.C., o sacrifício humano foi oficialmente proibido, embora naquela época já fosse tão raro que o decreto foi mais simbólico do que prático. Um dos aspectos mais incomuns dos rituais romanos era que eles precisavam ser realizados de forma absolutamente perfeita.
Acreditava-se que, se houvesse qualquer erro, a cerimônia não funcionaria e não conquistaria o favor dos deuses. Por exemplo, as orações precisavam ser recitadas palavra por palavra. Em uma ocasião, o sacerdote de um festival esqueceu de incluir as palavras "o povo romano" em sua oração, e eles tiveram que reiniciar todo o festival. Agora vamos entrar no templo propriamente dito. As portas dos templos costumavam ser grandes e impressionantes, e às vezes tinham valor simbólico por si só. Por exemplo, as portas do templo de Jano eram deixadas abertas durante tempos de guerra, para que o deus pudesse vir em auxílio dos romanos. As portas eram então fechadas durante períodos de paz. Nas portas dos templos, frequentemente havia avisos ou mensagens afixadas. Esses avisos podiam ser decretos do Senado ou informações sobre horários específicos para rituais ou reuniões públicas. À medida que entramos no templo, a primeira coisa a notar é que está muito escuro. A maioria dos templos não tinha janelas e as únicas fontes de luz eram a porta de entrada e algumas lâmpadas. Alguns templos tinham formas únicas de iluminação. Um exemplo é o Panteão, onde a luz entra por um buraco circular no teto. Isso, é claro, significa que quando chove, a água cai pelo buraco no chão abaixo. Para lidar com isso, o piso do Panteão foi feito com uma leve inclinação e equipado com ralos. A decoração dos templos variou bastante ao longo do tempo. No início da história romana, quando os templos eram principalmente proibidos ao público, os interiores eram geralmente simples e sem enfeites. No entanto, perto do final da República Romana, os templos começaram a receber mais visitantes e por isso passaram a ser mais decorados. No interior, normalmente haveria uma grande estátua do deus ao qual o templo era dedicado. Aqui está uma estátua de Júpiter, deus do céu, trovão e relâmpagos. Júpiter, rei dos deuses da mitologia romana, é frequentemente retratado em um grande trono. Em uma das mãos está um cetro, símbolo de seu papel como supremo árbitro da justiça. Na outra mão está uma pequena figura da deusa Vitória, de pé sobre um brilho. Vitória era a deusa da vitória e normalmente é representada com asas, simbolizando sua chegada rápida ao campo de batalha. Acreditava-se que as estátuas estavam vivas e que podiam se mover, falar ou até mesmo chorar. Isso era relatado principalmente em tempos de crise e acreditava-se que eram os deuses tentando se comunicar. As estátuas eram tratadas como seres vivos. Elas recebiam oferendas de comida em rituais. Elas eram deitadas em divãs como se consumissem as oferendas à frente. Elas também eram acordadas todas as manhãs e entretidas com procissões, música e apresentações teatrais. Algumas estátuas de fato usavam roupas. A estátua de Júpiter em Roma usava uma túnica com desenhos de folhas e uma toga roxa com padrões de fios de ouro. Elas também tinham cores vivas. Com o tempo, a cor das estátuas romanas desbotou, por isso as vemos brancas hoje, mas originalmente eram vibrantes. Na verdade, em Pompeia, há um mural que mostra um artista no processo de pintar uma estátua. No começo da história de Roma, as estátuas eram de bronze, terracota ou madeira. Com o tempo, os romanos acharam mais depósitos de mármore, tornando-o o material mais comum. Às vezes, os romanos usavam metais preciosos como ouro ou prata. Alguns templos, dedicados a vários deuses, possuíam diversas estátuas. O templo de Júpiter no Monte Capitolino era dedicado a 3 deuses, cada um com sua câmara. Alguns tinham rituais únicos. A estátua de Saturno tinha as pernas envoltas em faixas de lã que só eram removidas durante o festival da Saturnália. A Saturnália era um dia de festa especial em que os escravos desfrutavam de liberdade temporária e os membros da família trocavam presentes. O festival incluía um sacrifício, depois um banquete, e terminava com o tradicional grito de Io Saturnalia.
Um dos templos mais importantes de toda a Roma antiga era o Templo de Vesta. Vesta era a deusa da lareira, o fogo dentro de cada casa que era usado para cozinhar e aquecer. O templo de Vesta mantinha a chama eterna acesa dia e noite sem jamais se apagar. A chama simbolizava a vida eterna de Roma, e seu fogo contínuo era visto como um sinal da proteção eterna da cidade. Se o fogo de Vesta se apagasse, isso era considerado um presságio extremamente ruim. Acreditava-se que isso indicava que Roma havia perdido o favor dos deuses, podendo trazer uma retaliação divina. 6 mulheres eram encarregadas da tarefa de manter o fogo sagrado aceso. Elas eram conhecidas como as Virgens Vestais e estavam entre as únicas sacerdotisas da Roma antiga. Selecionadas antes da puberdade, essas jovens eram desvinculadas de suas famílias e matriculadas no colégio de Vesta. Elas precisavam servir por pelo menos 30 anos, realizando os rituais sagrados da deusa. Elas se revezavam para supervisionar o fogo, garantindo que ele nunca se apagasse. Se o fogo apagasse, a Virgem Vestal responsável sofreria punição severa, como chicotadas ou espancamento. A consequência por quebrar o voto de castidade era ainda mais severa. A Virgem Vestal infratora seria enterrada viva. Como você pode ver, os templos romanos eram muito mais do que apenas locais de adoração. Eles eram símbolos do poder de Roma e centros da vida cívica. Cada coluna, estátua e ritual contava uma história, não apenas sobre os deuses, mas sobre as pessoas que construíram e usaram esses espaços sagrados. Obrigado por acompanhar este tour virtual. Nosso próximo será um tour pela Pirâmide do Egito. Obrigado.